Ele riu na minha cara e depois chegou um jato particular de 400 milhões. Estava de pé no terminal VIP do aeroporto de Guarulhos e ria. Ria do meu casaco velho, da minha bolsa simples, de como eu estava vestida. Sua nova esposa ria junto, gravando tudo com o celular. Mas em 10 minutos o riso deles engasgaria, quando vissem quem havia realmente vindo me buscar. Esse seria o pior dia da vida dele e o melhor da minha. Bom dia, pessoal. Escrevam nos comentários de qual parte do Brasil estão assistindo ao vídeo agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apoiem o vídeo com um like. O terminal privado do Aeroporto Internacional de Guarulhos lembrava um salão elegante de hotel 5 estrelas, poltronas de couro macio cor marfim, mesas de madeira polida, o delicado aroma de café recém-passado e perfume importado. Fest era um lugar onde o silêncio custava dinheiro, onde cada suspiro soava como um sussurro de notas de R$100. Victória Moreira estava sentada num canto ao lado de uma enorme janela panorâmica. Seus dedos apertavam nervosamente uma xícara de cappuccino que esfriava. Usava um casaco simples azul marinho que havia comprado numa loja de roupas usadas há 3 anos. Sua bolsa era de tecido comum, desgastada nos cantos. Neste terminal onde outras mulheres vestiam Chanel e Dior, se sentia invisível, um fantasma de uma vida passada. Tinha 34 anos, mas os últimos 2 anos e meio haviam envelhecido sua alma. Não havia chegado ali sem motivo. Hoje era o dia que mudaria tudo. O dia pelo qual havia vivido 687 noites de insônia. O dia em que voaria ou finalmente se estrelaria. Victória esperava um avião. Não um voo comum, nem mesmo executiva de alguma companhia aérea. Esperava um jato particular. Pelo menos era isso que dizia o convite que chegara por e-mail há 3 dias. Imprimiu a carta e a levava na bolsa, conferindo a cada meia hora, como se temesse que desaparecesse, ou que os seguranças se aproximassem de repente e dissessem que houve um erro, que pessoas como ela não tinham lugar ali. Seu divórcio de Rodrigo Borghetti não foi apenas o fim de um relacionamento. Foi uma humilhação pública que se estendeu por 18 meses de audiências judiciais. Eles se conheceram na USP. Ela estudava engenharia da computação com especialização em matemática aplicada. Ele era estudante de administração com um sorriso deslumbrante e ambições do tamanho do Copacabana Palace. Juntos, criaram a empresa SkyLogic Brasil. Software baseado no algoritmo único de análise preditiva de Victória. Ela era o cérebro do projeto, a engenheira, a alma de todo o sistema. Rodrigo era o rosto bonito que encantava investidores, falava em conferências, dava entrevistas para revistas de tecnologia, falava sobre o trabalho dela como se fosse ideia genial dele. Victória ficava calada porque o amava e acreditava que eram uma equipe. Depois apareceu Isabela Santos, uma jovem influencer digital que ganhava a vida fotografando açaí em tigelas de vidro em restaurantes caros de Vila Madalena. Rodrigo decidiu que ela era a atualização que merecia. O divórcio foi brutal. Os advogados dele, pagos com fundos da empresa que ela construiu, apresentaram Victória como uma funcionária amarga e antissocial. Afirmaram que seu algoritmo era apenas uma das muitas peças do sucesso e que o verdadeiro valor estava na visão empresarial e marketing de Rodrigo. No final ele ficou com a empresa, o apartamento de cobertura em Alphaville, os carros importados, os contatos e a reputação. Victória recebeu uma compensação financeira modesta e uma patente experimental que, segundo os advogados, havia registrado em seu nome anos atrás. Um projeto paralelo, uma ramificação do algoritmo principal. Os advogados de Rodrigo a chamaram de academicamente interessante, mas economicamente inútil. Permitiram que ela a mantivesse por pena, como migalhas da mesa. Victória gastou seu último dinheiro alugando um kitnet no Bom Retiro, um cômodo minúsculo no 4º andar sem elevador. O resto do dinheiro foi gasto em servidor na nuvem e noites intermináveis de programação. Comia miojo, bebia café solúvel barato e escrevia código até os olhos arderem.
E aconteceu que aquela patente inútil não era inútil coisa nenhuma. Era a chave. Enquanto Rodrigo destruía a SkyLogic Brasil com projetos vistosos mas vazios, Victoria, em seu minúsculo kitnet, transformou aquela única patente em algo revolucionário. Criou uma nova empresa das cinzas, Phoenix Analytics Brasil, nome que escolheu numa madrugada quando terminou sua última xícara de café e sentiu que voaria ou morreria. Há 6 meses, começou negociações secretas com a Titan Corporation, gigante tecnológico global sob liderança do lendário e recluso Markus Wolf. Não estavam apenas interessados, estavam impressionados. Sua nova plataforma podia resolver o problema de logística global que atormentava a indústria há uma década inteira. O acordo era avassalador. Uma aquisição que mudaria sua vida e a tornaria uma das figuras mais influentes da indústria tecnológica brasileira. Hoje a Titan Corp mandaria um avião buscá-la em São Paulo, onde assinaria os documentos finais. O frio no estômago era real. Isso estava acontecendo de verdade. Olhou seu relógio simples de pulso, presente do pai que morreu 2 anos antes do divórcio, e tomou um pequeno gole de água morna. Só precisava esperar, só subir naquele avião. Fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar, tentando silenciar a voz de Rodrigo em sua cabeça. A voz que ainda sussurrava que ela não era nada sem ele. E justo nesse momento, o escutou. Opa, opa! Olha só quem veio parar aqui. Victoria abriu os olhos de uma vez. O sangue congelou em suas veias. A 3 metros dela estava Rodrigo Borghetti, cercado por malas reluzentes da Louis Vuitton. Parecia como sempre, ofensivamente bonito, com um terno italiano sob medida que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. Irradiava aquela confiança arrogante e imerecida. Seu cabelo estava perfeitamente penteado. Seu sorriso era brilhante e predatório. E pendurada em seu braço estava Isabela. Vestia um conjunto esportivo rosa da Balenciaga. Seus lábios estavam inflados até o absurdo e seus enormes olhos vazios percorriam o terminal com expressão de profundo tédio. Victoria sentiu instintivamente vontade de se esconder, se dissolver no estofado bege da poltrona. Uma onda quente de vergonha subiu por seu pescoço. Justo aqui. Justo agora. Rodrigo se aproximou dela. Isabela o seguia como um acessório caro. Parou bem na frente de sua poltrona, obrigando-a a olhá-lo de baixo para cima. Vicky, disse alongando a palavra. Sua voz goteava a alegria condescendente. Devo dizer que estou surpreso. Este terminal é só para convidados VIP. Você não se perdeu a caminho do terminal comum por acaso? Isabela soltou uma risadinha. Um som agudo e estridente. Amor, não seja maldoso. Talvez ela trabalhe na limpeza agora. É um trabalho honesto. Victoria fechou as mãos em punhos sobre os joelhos. Recusava-se a dar a eles a satisfação de uma reação. Simplesmente o olhava. Seu rosto estava neutro, embora o coração batesse no peito como um animal enjaulado. Rodrigo bufou com desprezo e balançou a cabeça como se ela fosse um caso perdido. Sempre tão quietinha, ratinha, né? Se olha, Victoria. As mesmas roupas sem graça. A vida claramente não te mima desde que me deixou. Inclinou-se mais perto, baixando a voz para um sussurro conspiratório alto, o suficiente para os outros escutarem. Ainda mora naquele kitnet miserável no Bom Retiro? Vi as fotos no Google Street View. Muito aconchegante. Estava provocando. Sempre foi um valentão, alguém que só se sentia grande humilhando outros. E ela sempre foi sua vítima favorita. Nós, disse apontando teatralmente para si mesmo e Isabela, estamos voando para Aspen, um pequeno mimo dos nossos investidores. A SkyLogic acabou de receber uma rodada gigante de financiamento. Estamos à beira de uma grande inovação. Com certeza, você leu sobre isso. Victoria não havia lido. As únicas notícias que acompanhava se referiam ao colapso silencioso das ações da SkyLogic. Os registros públicos mostravam que a empresa queimava dinheiro, perdia a confiança que ela construíra e não produzia mais inovações. Rodrigo era um vendedor, não um criador, e vendera algo vazio. Ela sabia por seus contatos que buscava capital desesperadamente
Não que estivesse celebrando. Mentia como sempre. E você continuou desfrutando seu espetáculo. O que te trouxe a Guarulhos? Fugindo com algum namorado novo? Finalmente alguém te quis? Deixa eu adivinhar. Um gerente de vendas regional, um dentista. Riu alto, tanto que a mulher com terno Chanel na mesa vizinha levantou o olhar. Sério mesmo, Victoria, disse com falsa compaixão na voz que lhe deu arrepios. O que você está fazendo aqui? Você não se encaixa aqui. Tá esperando um ônibus? Prédio errado, querida. Ele e Isabela riram juntos. Era aquela risada que a perseguia em pesadelos, a risada da traição compartilhada. Victoria olhou para suas mãos, o esmalte descascado no dedo indicador direito, depois de uma sessão noturna de programação. Respirou fundo. Havia chegado longe demais para permitir que ele a quebrasse. Não aqui, não hoje. Levantou o olhar e encontrou os olhos dele com calma. Sua voz, quando falou, era tranquila, mas clara como o toque de um sino. Estou esperando um avião, Rodrigo. As sobrancelhas de Rodrigo dispararam para cima. Um avião? Que avião? Uma Cessna? Você nem consegue pagar primeira classe num voo regular, quanto mais um lugar aqui. Amor, choramingou Isabela puxando a manga dele. Para de falar com ela. Você vai pegar os micróbios miseráveis de fracassada no seu terno. Vamos tomar champanhe. Já vamos, princesa, disse Rodrigo dando tapinhas na mão dela, mas o olhar permanecia cravado em Victoria. Não conseguia suportar que ela não se quebrasse. Só tenho curiosidade. É como um documentário da natureza. A ex-esposa rejeitada tenta voltar ao bebedouro. Victoria se levantou. Media 1,65 m e Rodrigo a superava em altura, mas ao se levantar, recuperou parte de sua dignidade. Pegou sua bolsa simples de tecido. Os nós dos dedos ficaram brancos de tanta força. Você deveria ir, Rodrigo. Seu champanhe está esperando. Ah, que brigona! Zombou. Onde estava essa atitude quando éramos casados? Ah, sim, lembro. Você não tinha. Era só uma macaquinha de código no porão. Eu construí aquela empresa, Victoria. Eu a construí. E você? Você é apenas uma nota de rodapé. Nota de rodapé, repetiu Victoria. A palavra era amarga no gosto. Exatamente. E agora, se nos der licença, disse pegando Isabela pelo braço novamente. Precisamos nos preparar para nosso voo. Nosso jato. Uma belezinha. Cessna Citation Latitude. Completamente novo. Começou a levar Isabela embora, mas parou e lançou um último olhar por cima do ombro. Uma última punhalada. É realmente uma pena. Você tinha tanto potencial, mas precisava de mim para significar alguma coisa. E agora se olha. Apontou com a mão para o terminal luxuoso. Um rato tentando brincar com leões. Triste. Realmente triste. Virou as costas e se afastou. Sua risada ecoava. Victoria se deixou cair na poltrona novamente. As pernas tremiam. A crueldade era tão familiar, tão precisa. Sabia onde bater. Por um momento terrível, acreditou nele. Se sentiu pequena, insignificante. Uma nota de rodapé, como ele a havia chamado. A dor das palavras de Rodrigo a jogou de volta à sala de informática chuvosa da USP, onde se conheceram pela primeira vez. Ela era estudante de pós-graduação, imersa num trabalho complexo sobre redes neurais. Ele era estudante de administração que encantava toda a universidade com seu charme e sorriso deslumbrante. Aproximou-se dela não com a timidez insegura de seus colegas engenheiros, mas com interesse confiante e refinado. Ouvi dizer que você é quem faz tudo isso funcionar, disse apontando para o código que preenchia sua tela. Não estava completamente errado. Victoria vivia num mundo de lógica pura, um mundo onde código era poesia e algoritmos a língua que falava com mais fluência que o português. Rodrigo, como descobriu, vivia num mundo de apresentações, networking e narrativas. Não entendia o trabalho dela, não de verdade, mas compreendeu instantaneamente seu valor. Somos uma equipe, Vicky, dizia então quando seu olhar ainda era honesto. Você é o motor, eu o timão. Juntos vamos longe. E foram. Ela abandonou o mestrado para cofundar a SkyLogic. Seus pais se preocuparam,
Mas Rodrigo era tão convincente. Casaram no civil, bem simples. Os primeiros 2 anos foram um turbilhão de noites sem dormir, pizza barata e euforia de criar. Victoria programava, Rodrigo apresentava. Seu algoritmo, que podia prever comportamento do consumidor com precisão assustadora, virou sua mina de ouro. Conseguiram financiamento. Depois mais. A mudança em Rodrigo foi gradual, depois repentina. O Timão começou a acreditar que era toda a máquina. Começou a chamar o trabalho dela de nosso trabalho, depois meu trabalho. Era ele quem ficava no palco, quem dava entrevistas. Victoria, que odiava holofotes, ficava feliz em permanecer nas sombras, construir, resolver. Era diretora técnica, mas nas reuniões do conselho, Rodrigo frequentemente a interrompia. Victoria se perde nos detalhes, ria. Deixa eu explicar o panorama geral. Convenceu-a a investir a maior parte de seus bens conjuntos em ações da SkyLogic. Tudo sob uma holding complexa que ele controlava. É mais vantajoso fiscalmente, tranquilizava. Ela, que conseguia calcular modelos quânticos, ficava perdida na linguagem jurídica e confiava nele. Foi um erro catastrófico. A patente que conservou foi um acidente. Referia-se a um projeto paralelo, uma ideia de usar sua IA para prever fluxos logísticos em vez de comportamento humano. Registrou sozinha num fim de semana, pagando a pequena taxa com seu cartão de crédito pessoal. Contou a Rodrigo sobre isso e ele desprezou. Logística? Chato. Fica no que dá dinheiro. Fica no que sabemos. Depois apareceram os primeiros sinais de infidelidade. Noites tardias que não conseguia explicar. Cheiro de perfume que não era o dela. Obsessão repentina por aparência. Quando finalmente o confrontou, encontrando um recibo de hotel no bolso da jaqueta, ele nem teve a decência de se envergonhar. É a Isabela, disse como se falasse do tempo. Ela entende a pressão que estou. Apoia minha visão. E eu não? Sussurrou Victoria, sentindo a terra se mover sob seus pés. Você escreveu código, respondeu friamente. E a máscara do marido encantador caiu. Embaixo havia um homem frio e implacável. Código é substituível. Eu não sou. Você está me puxando para trás, Victoria. Você é um fardo. O divórcio foi sua última obra-prima cruel. Seus advogados, os melhores que o dinheiro podia comprar, desmontaram sistematicamente todas as contribuições dela. Apresentaram e-mails onde Rodrigo supostamente dirigia suas pesquisas. Na verdade, só encaminhava artigos. Apontaram sua falta de presença pública como prova de insignificância. A retrataram como funcionária decepcionada, não como cofundadora. Quando chegaram à patente inútil, o advogado de Rodrigo literalmente riu com desprezo durante o depoimento. A senhora Moreira pode ficar com seu projetinho acadêmico. Nós ficamos com a empresa de bilhões. Victoria, quebrada e financeiramente esgotada pelos próprios advogados, não tinha mais forças para lutar. Assinou os papéis, saiu do fórum, pegou um táxi até seu minúsculo sublocação e chorou. Não em silêncio. Descontroladamente. Gritou no travesseiro até a garganta doer, lamentando a perda do marido, da empresa, do trabalho de sua vida. Só uma semana depois abriu o laptop e ali estava o arquivo com a patente. Chato, ele havia chamado. Abriu. Seus olhos deslizaram sobre as provas matemáticas complexas que havia escrito. Uma raiva lenta e fria começou a substituir a dor. Ele estava errado. Isso não era chato. Era genial. E Rodrigo, em sua arrogância sem limites, havia deixado com ela a única coisa que podia destruí-lo. Levou o motor, sim, mas ela conservou a planta do reator. Uma voz nova, aguda e profissional irrompeu através de suas lembranças. Senhora Moreira! Victoria piscou. As lembranças dolorosas recuaram. Uma funcionária do terminal, mulher jovem com sorriso amigável, estava parada na frente dela. Desculpe incomodá-la, senhora Moreira, mas tenho uma atualização sobre seu voo. Victoria sentiu a terra se mover sob seus pés. Atraso, cancelamento. Mudaram de ideia. Rodrigo, que estava junto à máquina de café com uma taça levantada, se virou e observou a cena com um sorriso zombeteiro.
Esperava a humilhação final, o momento em que diriam ao rato para abandonar o terminal. Sim, exalou Victoria. Sua voz era quase inaudível. Sua aeronave acabou de pousar, disse a funcionária olhando seu tablet. Agora está taxiando para o estacionamento. A tripulação estará pronta para recebê-la a bordo em aproximadamente 15 minutos. Posso trazer um café fresquinho? Victoria a encarou. Está aqui? Sim, senhora. Exatamente no horário. A funcionária sorriu e se foi. Victoria olhou ao redor do terminal. O sorriso zombeteiro de Rodrigo havia sumido. Parecia confuso. Quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Não estavam a expulsando. Seu avião era real. Trocou um olhar desconcertado com Isabela, que apenas deu de ombros e fez uma selfie. Victoria se virou para a enorme janela de piso ao teto que dava para o pátio de aeronaves e seu coração não apenas parou. Reiniciou. Mesmo antes das palavras da funcionária chegarem completamente até ela, Rodrigo já estava se movendo. O pensamento de que Victoria pudesse possuir algo que ele não sabia, não aprovava e não controlava era uma ofensa a toda sua autopercepção. Deixou Isabela no balcão do café e marchou de volta ao lugar de Victoria. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por expressão tensa e desconfiada. O que é isso, Victoria? O que você aprontou? Esvaziou suas economias da poupança numa passagem para sei lá onde. Num fretamento? Está fugindo? Victoria se afastou da janela. O nó de medo em seu estômago se desfez, substituído por sentimento frio e claro de inevitabilidade. O final do jogo havia começado. Já te disse, Rodrigo. Estou esperando um avião. Sim, mas que avião? Você não tem tanto dinheiro. Sei o que você tem. Sei o que deixei para você. Isso não é suficiente nem para uma assinatura da Netflix, quanto mais para um jato particular. Rodrigo, disse Victoria baixo, mas firme, isso não te diz respeito. Tudo o que você faz me diz respeito, sussurrou. Sua voz ficava mais alta. Ainda usa meu nome. Ah, espera. Voltou para Moreira. Inteligente. Seria uma pena manchar a marca Borghetti. Amor! Chamou Isabela batendo seus saltos agulha. O que está demorando tanto? Nossos pilotos chegaram. Estão esperando. Mostrou seu celular com uma mensagem. Citation pronto para decolagem. Rodrigo olhou o relógio. Depois, novamente para Victoria. Não conseguia ir embora antes de resolver esse quebra-cabeça, antes de restaurar sua superioridade. Que atitude, disse a Victoria como se devesse impressioná-la. O melhor da categoria. Tenho certeza de que seu avião, fez aspas no ar, vai ser bem confortável. Tem hélices? Te dão um saquinho de amendoins? Riu. Era aquela risada que ela odiava. A risada que usava no escritório dos advogados. A risada que usava no quarto quando dizia que ela era fraca. Era forte, calculada, projetada para atrair atenção e torná-la o centro de uma cena constrangedora. E funcionou. Outros hóspedes do terminal que até então haviam ignorado educadamente o casal, agora olhavam. Viam um homem de terno de grife e uma mulher jovem de Balenciaga rindo de uma mulher simples de casaco azul marinho. A história se escrevia sozinha. Ela era a aparente pobre, a ex-esposa, um caso de caridade. Olha ela, Isabela, disse Rodrigo alto o suficiente para todos escutarem. Até está corando, está envergonhada. Tudo bem, Vitória, todos sabemos. Bem, não aqui, mas entende. Quando as coisas vão mal, apontou para o terminal, talvez eu possa te ajudar. Posso te oferecer um emprego. A Skylogic está crescendo. Definitivamente precisamos de uma programadora júnior, ou alguém para servir café. Sempre foi boa nisso. O terminal ficou silencioso, exceto pela risadinha zombeteira de Rodrigo. Victoria sentia os olhares dos outros passageiros como pancadas na pele. Um homem de terno risca de giz balançou a cabeça com pena, antes de voltar ao jornal. Victoria ardia, mas não de vergonha. Era fúria, tão clara e fria, que aguçou seus sentidos. Escutava o zumbido silencioso da ventilação, o clique suave do celular de Isabela gravando e, ao longe, o rugido abafado de um jato taxiando pelo pátio. Levantou-se novamente.
Sua postura era reta como barra de aço. Numa coisa você tem razão, Rodrigo, disse. Sua voz cortou o silêncio. Seu sorriso se ampliou. Ah, é? Em quê? Faça um café bom. Levantou sua própria xícara intocada. Mas sou melhor em matemática, e você sempre foi péssimo nisso. O rosto de Rodrigo se contorceu. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deveria ter lido as letras miúdas, deveria ter prestado atenção nas aulas. Você ficou com a casa, o dinheiro e a empresa. Ficou com a casca, Rodrigo, mas esqueceu da única coisa que fazia tudo funcionar. Ele a encarou. A risada congelou na garganta. Não fazia ideia do que ela estava falando. Sua arrogância o havia cegado. Realmente acreditava que era um gênio. Você é patética, finalmente exalou, voltando aos velhos insultos. Delirante. Está sentada aqui, provavelmente, com um passe de cortesia de algum piloto que está paquerando e me dá lições sobre meu negócio. Você é uma piada, Victoria. Era uma piada quando éramos casados e agora é uma piada ainda maior. Rodrigo, vamos embora, choramingou Isabela puxando a manga dele. Você está armando um barraco e não tá bonito. Agora sim, inclinou-se para a frente. Seu rosto estava a centímetros do dela. Sempre vai ser ninguém. Vai sentar aqui esperando seu aviãozinho de hélice, enquanto eu estiver em Aspen fechando o negócio que vai me fazer multimilionário. Lembra deste momento. O momento em que podia ter sido magnânima e escolheu ser assim. Virou as costas para ela. O último ato humilhante. Ele e Isabela se dirigiram às portas que davam para o pátio. As bagagens deslizavam silenciosamente atrás deles. Victoria simplesmente ficou de pé. Viu-os se afastarem. Sentia os olhares do terminal sobre ela. Neste momento era exatamente o que ele a chamou. Me faz rir. Fechou os olhos e contou até 5, concentrando-se no som do jato que se aproximava. Agora estava claramente mais alto, muito mais perto. O caminho do chão de seu apartamento até este terminal VIP havia sido uma subida brutal. Depois do divórcio, Victoria não apenas perdeu sua empresa, perdeu sua identidade. Por semanas não fez nada exceto analisar sua patente inútil. O desprezo de Rodrigo foi seu maior erro. Ele via logística, caminhões, navios, depósitos. Victoria via um sistema dinâmico complexo de dados preditivos, problema muito mais complexo e valioso que prever qual marca de refrigerante alguém compraria. Criou a Phoenix Analytics do nada. Seu escritório era uma mesa usada no canto de um apartamento de um cômodo. Sua sala de conferência era uma lanchonete local com Wi-Fi grátis. Vivia de miojo e o pequeno resíduo minguante do acordo do divórcio. Cada linha de código foi escrita com intensidade ardente e desesperada. Dormia em intervalos de 3 horas. Seus sonhos eram cheios de fluxos de dados e o rosto zombeteiro de Rodrigo. Um ano inteiro trabalhou em isolamento total. Ninguém sabia o que estava criando. Havia aprendido a lição. Nunca mais compartilharia seu trabalho, sua alma com alguém que a via apenas como mercadoria. Quando a plataforma ficou estável, não procurou capital de risco. Não fez apresentações para jovens arrogantes de moletom. Gastou seus últimos milhares de reais num advogado de patentes e protegeu sua nova propriedade intelectual. Depois, redigiu uma carta perfeita. Não foi enviada a um investidor. Foi para a conta pessoal criptografada de Marcus Wolf, o recluso visionário CEO da Titan Corporation. Wolf era lenda, o homem que construiu o império global sobre tecnologias que realmente funcionavam, não sobre promessas vazias. Era considerado implacável, mas justo. Homem que desprezava profundamente vendedores visionários como Rodrigo. Victoria não esperava a resposta. Era tiro no escuro, o último foguete desesperado. A resposta chegou em 6 horas. Meu escritório, São Paulo, amanhã. A Titan Corp mandou o carro. Voou classe econômica para São Paulo. Entrou numa sala de conferência com vista para a Marginal Pinheiros. Suas mãos tremiam, o laptop apertado firmemente. Marcus Wolf não era homem jovem. Tinha mais de 60.
com olhos agudos e vigilantes que literalmente a atravessavam. Ela não fez apresentação. Simplesmente abriu o laptop e iniciou a demonstração. Mostrou como sua IA Phoenix podia analisar rotas de entrega globais, condições meteorológicas, cadeias de suprimento e instabilidade política em tempo real. Prever e redirecionar fluxos de entrega com eficiência de 99,8%. Era programa que podia economizar bilhões para empresas como a Titan Corp. Wolf e sua equipe de engenheiros observaram 2 horas em silêncio. Fizeram perguntas não sobre lucros ou marketing, mas sobre arquitetura, modelagem de dados, algoritmos de previsão. Foi a conversa mais emocionante de sua vida. No final, Wolf fechou o laptop dele mesmo. Senhora Moreira, disse com voz rouca, você não apenas criou o melhor programa de logística, resolveu o problema do transporte de cargas global. O que quer? Quero construir, disse. Sua voz tremia, mas era firme. Quero que este trabalho viva e quero garantir que a SkyLogic nunca lucre uma linha sequer do meu código. Wolf assentiu com leve sorriso nos lábios. SkyLogic, a empresa do Borghetti. Não se preocupe com eles. São um navio fantasma. Durante 1 ano tentaram conseguir nosso contrato principal de logística. Nos apresentaram exatamente a tecnologia que você desenvolveu. Simplesmente não sabem como fazê-la funcionar. São irrelevantes. As negociações foram rápidas. A Titan Corp adquiriria a Phoenix Analytics. Fariam Victoria chefe da nova divisão global de logística. A oferta era avassaladora. Não era apenas riqueza, era riqueza geracional. Era poder, força criativa e segurança pelo resto da vida. E hoje era a assinatura. O voo para São Paulo era o último passo. Victoria voltou ao presente. Rodrigo e Isabela estavam junto às portas de vidro conversando com seus pilotos. Seu Citation estava no pátio. Era bonito avião, sem dúvida sólido, mas estava bem ao lado da aeronave que acabara de pousar por ela. Victoria deixou o olhar deslizar além do Citation em direção à máquina que acabara de calar todo o pátio de aeronaves. Era magnífica. Não era apenas avião, era mensagem. Gulfstream G700, o maior, mais rápido e de maior alcance jato executivo do mundo. Sua fuselagem estava coberta por brilho nacarado branco resplandecente. 2 motores montados na cauda eram como ombros poderosos de pantera. O logotipo da Titan Corp, estrela elegantemente estilizada, estava pintado graciosamente no alto estabilizador vertical. Ao lado dele, o Citation parecia brinquedo de criança. A porta principal do Gulfstream silvou e se abriu. Escada de alumínio reluzente se desdobrou, tocando o asfalto com clique suave e caro. 2 pilotos com uniformes escuros impecáveis saíram. Atrás deles, seguiu comissária de bordo, com terno cinza estritamente cortado. Rodrigo e Isabela, parados junto ao seu avião, emudeceram. Olharam abertamente para o jato. Meu Deus! Exalou Isabela. Sua voz ecoou pelo pátio silencioso. Para quem é isso? É maior que aquele em que as Kardashian voam. Rodrigo ficou calado. Seu rosto era máscara de perplexidade e inveja. Conhecia aviões. Sabia exatamente o que aquele avião significava. 400 milhões de reais de valor. Poder puro e ilimitado. O transporte preferido de multimilionários e chefes de Estado. No terminal, a funcionária se aproximou novamente de Victoria. Senhora Moreira, sua escolta chegou para buscá-la. Victoria se virou. Através da entrada, da recepção, entrou o homem que ela reconheceu. O assistente principal de Marcus Wolf, imponente suíço chamado Sr. Steiner. Vestia terno escuro perfeitamente ajustado. Sua expressão era cortês, mas penetrante. Senhora Moreira, disse inclinando ligeiramente a cabeça. Um prazer. O Sr. Wolf pede desculpas. Se atrasou em Singapura. A encontrará diretamente em São Paulo. Estamos prontos quando a senhora estiver. Obrigada, Sr. Steiner. Estou pronta, disse Victoria. Pegou sua bolsa simples de tecido. O Sr. Steiner apontou para as portas de vidro que davam para o pátio. Depois da senhora. Victoria começou a caminhar. Todo o terminal a observava.
O homem com o jornal o baixou completamente. Seu caminho a levava diretamente junto ao balcão do café, onde Rodrigo e Isabela agora voltavam apressadamente. Seus rostos eram quadro de pura incredulidade. Rodrigo agarrou o braço de seu piloto. Houve engano. Para quem é aquele avião? O piloto deu de ombros. Nenhum engano, Sr. Borghetti. É 800 TC, carro-chefe da Titan Corp. Está aqui pela Sra. Victoria Moreira. A cabeça de Rodrigo balançou. Sua boca se abriu, mas não emitiu som. O sangue fugiu de seu rosto. Estava pálido como cal. Isabela olhava entre Rodrigo e Victoria, de um lado para outro. Victoria Moreira? Amor, o que está acontecendo? Isso não pode ser, ela é ninguém. Victoria não parou. Passou junto ao balcão do café, junto aos funcionários do check-in que olhavam fixamente. O Sr. Steiner abriu a porta para ela. Ao passar, estava a apenas alguns passos de Rodrigo. Ele tremia, sua fachada arrogante completamente destruída. Victoria, gaguejou num sussurro. O que é isso? Isso é brincadeira. Com quem você está aqui? O que você fez? Victoria parou brevemente, a mão na porta. Olhou para ele nem com raiva nem com pena. Olhou com o olhar frio e distante de cientista, examinando o experimento fracassado. Já te disse, Rodrigo, sempre foi péssimo em matemática. Pensou que tinha toda a equação. Do que você está falando? Sussurrou desesperadamente. Você ficou com a Skylogic, ficou com a marca, ficou com os escritórios. Mas o algoritmo que botava tudo para funcionar, meu algoritmo tinha proteção. Rodrigo, uma porta dos fundos que construí por precaução. Uma que você e seus advogados superfaturados nunca encontraram. Os olhos de Rodrigo se arregalaram com o horror crescente. O quê? O que você fez? Não fiz nada, disse Victoria calmamente. O código simplesmente expirou. A lógica principal foi projetada para se decompor depois de 2 anos sem minha chave de manutenção e se tornar inútil. Isso foi... Deixa eu pensar. Bateu o dedo no queixo. Uns 6 meses atrás, exatamente quando suas ações começaram a cair. Exatamente quando a Titan Corp retirou sua oferta de contrato. Não gostam de investir em navios fantasmas. Usou as próprias palavras de Wolf. A compreensão atingiu Rodrigo como golpe físico. Não se tratava apenas de ela ter tido sucesso. Ela era a causa do fracasso dele. Sua empresa não estava apenas com problemas. Era casca vazia e ela tinha a chave. Não voava para Aspen para garantir nova rodada de financiamento. Estava ali com o Citation alugado para implorar a pequeno investidor um empréstimo ponte só para pagar salários. E seria rejeitado. Estava arruinado. E ela o fez. Sua vadia exalou. Sua voz estava cheia de ódio impotente. Isabela apenas olhava, boca aberta. Victoria não dignou o insulto de Rodrigo com resposta. Simplesmente se afastou dele e passou a bolsa de tecido pelo ombro. Sr. Steiner, disse calmamente, gostaria de ir embora agora. Tenho contrato para assinar. Claro, Sra. Moreira. O Sr. Steiner a conduziu até a porta. O ar fresco de novembro tocou seu rosto. Cheirava a querosene e liberdade. Victoria saiu para o pátio. O chão sob seus pés parecia firme. O rugido silencioso da turbina auxiliar do G700 era o som mais bonito que já escutara. Era o som de seu futuro. Caminhou pelo pátio, o Sr. Steiner ao seu lado. A comissária esperava ao pé da escada, sorrindo. Bem-vinda, Sra. Moreira. Preparamos seu chá preferido, Earl Grey, e o relatório para seu voo a São Paulo. Obrigada, disse Victoria. Sua voz era firme. Pôs o pé no primeiro degrau. Atrás dela, escutou comoção. Victoria, espera! Você não pode! Simplesmente não pode! Rodrigo irrompeu pelas portas do terminal, correndo pelo pátio. Seus sapatos de R$3.000 escorregavam sobre as marcações. Isabela atrás dele gritando seu nome. Oficial de segurança do FBO já caminhava para detê-lo. Victoria, por favor! Gritava com voz cheia de desespero. A gente pode resolver isso? Podemos ser sócios de novo. Vou me livrar dela. Podemos ter tudo de volta como antes. Eu preciso de você. As últimas 3 palavras ficaram suspensas no ar. Admissão patética e nua. Precisava dela. Sempre havia precisado.
Simplesmente nunca entendeu até este momento. Victoria parou na escada, se virou e olhou para baixo, para o homem que havia destruído sua vida. Estava destroçado. Seu cabelo perfeito estava bagunçado, o rosto manchado e desesperado. O guarda o segurava pelo braço, mas ainda tentava alcançá-la. Ela olhou para o homem que uma vez amou, o homem que a chamou de nota de rodapé, e não sentiu nada. Não, isso não era totalmente verdade. Sentiu algo. Sentimento profundo e definitivo de liberação. O fantasma que a perseguira por tanto tempo finalmente se fora. "Tchau, Rodrigo", disse. Sua voz era tranquila, mas se projetava longe. Era sentença definitiva. Afastou-se dele para sempre. Subiu os degraus restantes e entrou na cabine do Gulfstream. O interior era paraíso de couro creme, madeira escura polida e luz suave e indireta. Estava silencioso, pacífico. A comissária fechou a porta pesada e a tranca se fechou com um clique profundo e tranquilizador. O som do pátio e os gritos desesperados de Rodrigo ficaram completamente silenciados. Victoria se acomodou num assento que parecia nuvem. A comissária ofereceu toalha quente. "Temos autorização para decolagem, senhora Moreira. Em aproximadamente 5 minutos estaremos no ar." Victoria assentiu e afivelou o cinto. Olhou pela grande janela oval. Via Rodrigo, pequena figura quebrada que a segurança levava de volta ao terminal. Via Isabela parada junto ao Citation, com as mãos pressionadas contra a boca. Então, os poderosos motores Rolls-Royce do jato rugiram. O avião começou a se mover, deslizando suavemente longe do FBO. Taxiou em direção à pista de decolagem. Parou brevemente e depois, contra o ar poderoso e fascinante, acelerou. Victoria foi pressionada contra o assento quando a aeronave se desprendeu do chão e subiu abruptamente para o céu brilhante e limpo. Olhou como Guarulhos, depois São Paulo, depois todo o capítulo doloroso e caótico de seu passado ficavam cada vez menores debaixo dela, até desaparecer nas nuvens. Voava para seu escritório, voava em direção ao futuro, e finalmente era livre. O Gulfstream G700 não apenas subia, elevava-se. Era pressão silenciosa e imparável contra a gravidade. Transição suave sem vibrações da Terra para a estratosfera. Victoria foi pressionada suavemente contra o couro macio creme. A sensação era tão diferente do balanço e vibração de voo comercial. Debaixo dela, a colcha de retalhos da Grande São Paulo se desfocou. Depois desapareceu sob manta branca impecável de nuvens. O sol brilhante e sem filtro, a 40 mil pés, encheu a cabine com luz clara e perfeita. Os primeiros 10 minutos não se moveu. Simplesmente olhou pela janela enquanto seu pulso se acalmava lentamente. A imagem do rosto de Rodrigo, pálido, assustado e distorcido por seus próprios gritos desesperados, ficou gravada indelevelmente em sua memória. Esperava sentir torrente de alegria triunfante, prazer vingativo e embriagador. Em vez disso, sentia silêncio. Era silêncio profundamente ressonante, como quando pesada porta de ferro se fecha com um golpe surdo atrás de prisioneiro numa cela em que nem sabia que estava trancada. "Senhora Moreira!" Victoria se virou. A comissária, mulher refinada com suave sotaque suíço, sorria. "Posso oferecer algo para beber? Temos Dom Perignon Safra 2008 no gelo. Ou posso preparar o chá que pediu." Victoria olhou seu casaco azul marinho, a bolsa simples de tecido a seus pés. O chá seria maravilhoso. "Obrigada, Karim", disse lendo a identificação da comissária. Um momento depois apareceu o Sr. Steiner da cabine dianteira. Segurava a pasta elegante de couro e se sentou na frente dela. Não era homem de conversa trivial. "Boa decolagem", declarou com um tom profissional e colocou a pasta sobre a mesa polida entre eles. O Sr. Wolf pediu que lhe desse briefing durante o voo. Considerou melhor que chegasse preparada. "Preparada para quê exatamente?", perguntou Victoria, aceitando a elegante xícara de porcelana de Karim. "Para a escala de seu novo papel", respondeu Steiner. Bateu na pasta. "Esta não é simples aquisição, senhora Moreira.
é reestruturação corporativa. A Titan Corp não apenas compra a Phoenix Analytics. Construímos todo o nosso departamento de logística global ao redor dela e ao redor da senhora. Abriu a pasta. A primeira página mostrava organograma. No topo, em simples retângulo em negrito, estava o nome Marcus Wolf. Diretamente abaixo havia nova caixa, Titan Logistics Division, TLD. E naquela caixa havia um só nome, Victoria Moreira, diretora. Victoria prendeu a respiração. Esta não era a posição de gerência média. Não era liderar equipe. O diagrama mostrava quase 500 funcionários em 3 continentes, Berlim, Singapura e Los Angeles, que desde as 9 da manhã do dia seguinte se reportariam a ela. Isso começou. Sua mente voava. Isso é significativamente mais extenso do que esperava. O Sr. Wolf não faz nada pela metade, disse Steiner com o rosto impassível. Não compra seu trabalho passado, investe em seu potencial futuro. O pacote financeiro que acordou, é claro, está garantido, mas isso, apontou para a pasta, isso é o trabalho real. Virou a página. Era plano orçamentário. Os números eram tão grandes que pareciam erros de digitação. Só o orçamento de pesquisa e desenvolvimento excedia toda a avaliação máxima da Skylogic. Sua primeira diretriz, continuou Steiner, integrar sua plataforma Phoenix em nossa infraestrutura existente. O Sr. Wolf aprovou modernização completa de servidores. Tem carta branca. Escolhe a equipe, equipamentos e cronograma. O sistema deve estar completamente operacional em 6 meses. A diretoria supervisionará seu progresso. Victoria se recostou. O calor da xícara de chá penetrava em suas mãos frias. O medo que brilhou brevemente nela foi substituído por zumbido elétrico familiar. Era aquela sensação que sempre tinha quando enfrentava a equação impossível, problema complexo que exigia solução. Não estava assustada, estava faminta. O cronograma é longo demais, disse. Sua voz era aguda e clara. Steiner levantou uma sobrancelha. Com licença? 6 meses é demais. O código é estável. O ponto fraco não está na plataforma, mas na integração. Se eu conseguir o orçamento que indicou aqui e acesso administrativo completo, posso integrar o sistema principal em 90 dias e lançar. Poderíamos começar testes beta antes do fim do ano. No entanto, preciso de equipe vermelha selecionada a dedo do seu departamento de cibersegurança tentando hackear. Steiner a olhou por longo momento em silêncio. A máscara cortês e profissional deu lugar à breve expressão sincera de respeito. Entendo, disse lentamente. O Sr. Wolf estava certo sobre a senhora. E a equipe, continuou Victoria, folheando os arquivos pessoais. Estes diretores de departamento em Berlim e Singapura. A experiência deles em logística se baseia em modelos obsoletos. Vão resistir. Preciso voar primeiro para Berlim, depois Singapura. Preciso estar com meus engenheiros no local. Videoconferência não é suficiente. O Sr. Wolf antecipou isso também, respondeu Steiner com leve sorriso. O G700 está à sua disposição, diretora. Sua agenda será coordenada pelo meu escritório. Diretora, o título a atingiu com peso sólido e tangível. Era real. O resto do voo de 2 horas passou em turbilhão de trabalho concentrado. Karim trouxe almoço de vieiras douradas e risoto que Victoria comeu, segurando o diagrama complexo de fluxo de dados. Num voo doméstico, se transformou de ex-esposa em diretora executiva. Quando finalmente fechou a pasta, o sol se punha pintando o céu em listras ferozes de púrpura e laranja. Havia esquecido completamente de Rodrigo. Pousaram pouco depois das 10 da noite, horário local, em São Paulo. O pouso foi tão suave quanto a decolagem. Quando Victoria olhou pela janela, as luzes da cidade brilhavam ao redor da superfície escura e tranquila do Rio Pinheiros. Não havia terminal. O jato taxiou para hangar privado silencioso, onde esperava Mercedes Maybach classe S preto. O motor ronronava silenciosamente. O Sr. Wolf já está esperando na sede, disse Steiner, acompanhando-a desde a escada do avião diretamente ao banco traseiro da limusine. O ar estava frio, limpo
e ligeiramente úmido da garoa paulistana. A viagem passou em silêncio. Victoria olhava como a cidade imensa e impecável passava. No bolso do assento, tablet mostrava notícias internacionais. Uma manchete da Folha de São Paulo chamou sua atenção. Ações da Skylogic em queda livre. CEO Borghetti em crise de confiança. Clicou nela. O artigo era breve e implacável. A negociação de ações foi suspensa após queda de 68% em um dia. Rumores de falha sistêmica catastrófica, combinados com perda de grande contrato potencial com o conglomerado Titan Corp, destruíram o valor corporativo. Analistas levantam questões há muito esquecidas sobre tecnologia-chave da empresa, que muitos acreditam ter sido criada pela cofundadora Victoria Moreira, que deixou a empresa há vários anos. O CEO Rodrigo Borghetti não estava disponível para comentários. Victoria desligou o tablet. Estava feito. A equação estava equilibrada. Não havia alegria. Só finalidade lógica e tranquila. A sede da Titan Corp era torre de bordas afiadas de vidro escuro e aço que se elevava diretamente na Faria Lima. O edifício irradiava poder. Não a levaram à recepção, mas diretamente ao último andar. O escritório era enorme, extensão minimalista de pedra e vidro com vista para toda a cidade. Marcus Wolff se levantou de mesa massiva e vazia. Era como lembrava, imponente. Vestia suéter simples de gola alta preta e calças cinza, mas dominava completamente a sala. Senhora Moreira, disse com voz profunda e rouca. Bom voo? Produtivo, respondeu Victoria, apertando sua mão estendida. Seu aperto era firme. Steiner me diz que acredita poder ganhar de nosso cronograma por 3 meses. Sei que posso, respondeu. Bom, disse Wolff. Apontou para a mesa. Um só documento grosso e caneta descansavam ali. Nossos advogados estão presentes, mas os acho tediosos. Resumirei. Apontou para o documento. Isso lhe dá controle total sobre Titan Logistics Division. Sua compensação conforme acordado. Seu orçamento conforme indicado. Sua autoridade subordinada apenas à minha. A senhora terá sucesso por seus próprios méritos ou fracassará. Não tolero desculpas nem recompenso fracasso. No entanto, recompenso resultados. Nos entendemos? Era mundo completamente diferente do charme pomposo de Rodrigo, de suas conquistas roubadas, de suas promessas vazias de visão. Isso era claro, frio e emocionante. Meritocracia em sua forma mais pura. Perfeitamente, Sr. Wolff, disse Victoria. Pegou a caneta. Era pesada, de metal negro frio. Encontrou a linha para a assinatura. Victoria Moreira. Assinou seu nome. Sua letra, antes pequena e precisa, agora parecia forte. A tinta fluía escura e espessa sobre papel pesado. Excelente, disse Wolff. Não sorriu. Simplesmente assentiu. Contrato completado. Bem-vinda à Titan Corp, diretora Moreira. Pressionou o interfone. Steiner, leve a diretora Moreira a seus apartamentos. Garanta que nosso alfaiate a encontre amanhã de manhã e limpe minha agenda para as 9. Quero estar presente em sua primeira reunião. Sim, senhor, disse Steiner. Virou-se para Victoria. Por aqui, diretora. Quando Victoria saía atrás dele, parou na porta e viu seu reflexo no vidro escuro. Viu mulher com casaco azul marinho prático e desgastado. Cabelo simplesmente preso para trás, rosto pálido de cansaço. Mas seus olhos eram diferentes. Eram agudos, focados e completamente livres de medo. Wolff falou pela última vez sem se virar. Ah, e diretora Moreira? Sim, Sr. Wolff. Esse casaco, queime-o. A senhora não é nota de rodapé. A senhora é quem escreve o livro. Victoria assentiu. Pequeno sorriso decidido tocou seus lábios pela primeira vez. Será feito. Saiu do escritório. As portas pesadas se fecharam atrás dela. Não diante de nova vida, mas diante da vida que finalmente reclamou completamente para si mesma. O trabalho apenas começava. A história de Victoria não é apenas sobre o jato, é sobre o silêncio. O trabalho silencioso, a dor silenciosa e a força silenciosa que surge quando ninguém está olhando.
Provou que sucesso não depende do barulho que você faz ou da fama que exige. Depende dos alicerces que constrói. O mundo e as pessoas nele podem tentar dizer que você é nota de rodapé. Podem rir de você, de seus aviõezinhos, mas o futuro pertence àqueles que, como Vitória, têm coragem de construir seus próprios terminais. O que vocês acham do magnífico retorno de Vitória? Acreditam em algum tipo de karma, que talento verdadeiro e trabalho duro finalmente triunfam? Escreva nos comentários seu nome, a que horas está ouvindo. Se gostaram desta história, deixem sua opinião nos comentários. Curtam o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar a sininho. Fiquem bem e até a próxima.